Olá, este é o vídeo da minha palestra na Project Control Expo Brasil de 2024. Apresentei inovações dos últimos 10 anos ao gerenciamento de projetos que influenciarão seu trabalho e reputação profissional. Incertezas em projetos são inevitáveis, mas gerenciáveis para minimizar impactos. Elas afetam a execução e a confiança nas estimativas. Erros em estimativas levam a decisões equivocadas e até ao cancelamento de projetos. Técnicas recentes melhoram a confiança nas previsões e permitem a avaliação das estimativas de duração das ferramentas de gestão de projetos. Revelarei um método efetivo de descobrir se o plano do projeto proporcionará estimativas de término exatas. Os resultados impressionam e vocês ficarão tão entusiasmados quanto eu. Minhas credenciais e contatos. Mais detalhes no meu LinkedIn. Dediquei boa parte dos últimos anos a estudar, analisar e avaliar a execução de projetos reais. Cobrirei os tópicos no slide. Os realçados são a novidade. Após a apresentação, responderei às dúvidas e questionamentos. Minha promessa: garanto que ao final da palestra vocês entenderão as novas opções para tornar mais previsível o término do projeto. E também o que fazer para obter durante a execução, digamos, uma segunda opinião sobre as estimativas de duração das ferramentas que adotaram. Terão assim confiança ao responder à pergunta quando termina. Na revisão para aprovação do projeto C2011-13 de uma fazenda eólica, a dúvida sobre a viabilidade do plano é natural. Já a pergunta sobre confiança nas previsões é inesperada. Observem o aspecto das curvas S deste projeto. A azul é a do gerenciamento do valor agregado, GVA. A vermelha, a do gerenciamento da duração agregada, GDA. Estas curvas são conhecidas como linhas de base de medição do desempenho. Elas definem a expectativa de desempenho na execução do projeto. Que efeito terá a diferença de aspectos das curvas na exatidão das estimativas? Será que César, gerente do projeto, tem meios para responder convincentemente? Patrocinadores sensatos e executivos experientes perceberam há muito tempo que o cronograma é mais crítico para o custo final de projetos do que as variações dos custos unitários. O que o Dr. Gunley afirma é que a maneira efetiva de assegurar o orçamento no término é cumprir o cronograma. Valores dependentes de tempo, como aluguéis, salários, multas por atrasos e juros, entre outros, terão maior impacto sobre o custo. Então, a conformidade ao cronograma aprovado é essencial para manter o custo compromissado. Estimativas confiáveis de duração propiciam decisões melhores e aumentam a probabilidade de sucesso do projeto. Proponho métodos de aprimorar o plano do projeto e produzir estimativas mais exatas. A sigla TA significa Técnicas Agregadas, conjunto que abrange o gerenciamento do valor agregado, GVA, o gerenciamento do prazo agregado, GPA, e o gerenciamento da duração agregada, GDA. A equipe usa estas técnicas na geração de índices de desempenho e estimativas de duração. O índice de desempenho em prazo do gerenciamento do valor agregado sinaliza atrasos ou adiantamentos, mas é inadequado para estimativas de duração. No controle do cronograma, apenas as estimativas de duração do GPA e do GDA são usadas. Vamos usar as curvas VP e VA do projeto fictício do slide para recordar o conceito de prazo agregado, PA, criado em 2003. Em cada data de status, a equipe calcula quanto valor a execução agregou ao projeto. Na figura, hoje, 70 dias úteis após o início do projeto, é uma data de status. A equipe determinou que o valor agregado ao projeto até hoje corresponde ao ponto VA assinalado pela seta. Na curva VP, o ponto que está na mesma altura que o VA é o ponto indicado pela outra seta como VP. A linha vertical que passa pelo ponto VP cruza o eixo horizontal no dia útil 50. Portanto, pelo plano, o projeto se encontra no dia útil 50, que é o prazo agregado na data de status atual. Então, hoje, dia útil 70, o projeto está atrasado em 20 dias úteis. Este projeto teórico estabelece a base de conhecimento desta palestra.
O realce em amarelo mostra as convenções nas atividades. A linha DP, duração planejada, é a duração do caminho crítico, que totaliza 6 dias úteis. O orçamento do término ONT, soma de todos os valores planejados das atividades, resulta em 180 unidades monetárias. Recentemente, pesquisadores criaram um novo elemento similar ao ONT, a duração planejada total, um orçamento de dias de trabalho planejados para o projeto. Neste projeto, a DPT tem 8 dias de trabalho. Nesta figura estão a rede do projeto do slide anterior, associada a seu Gantt ou cronograma. Nas 4 linhas abaixo do Gantt estão 2 orçamentos distribuídos e acumulados ao longo do tempo, valor por dia útil e dias de trabalho por dia útil. É crucial entender a unidade inovadora do orçamento de dias de trabalho por dia útil. Realço que um dia útil pode conter vários dias de trabalho. Com 2 orçamentos acumulados, geramos 2 curvas de medição de desempenho. A curva azul, do valor planejado, conhecida desde os anos 60, é usada para a gestão dos custos do projeto. O prazo agregado PA tornou possível sua utilização no gerenciamento do cronograma do projeto. Na data de status 4, o PA é 3 dias úteis. Em 2014, surgiu o gerenciamento da duração agregada com os conceitos de duração planejada total, curva DPT, e duração agregada total, calculada em cada data de status. O GDA introduziu uma nova forma de medição do avanço do projeto, a duração agregada, similar ao PA. O DA, na data de status 4, é 2,5 dias úteis. Temos, na mesma data de status DS, 2 avanços distintos do projeto, PA de 3 dias úteis e DA de 2,5 dias úteis. O PA depende de valores monetários, a DA não, razão da diferença. Para prever o término do projeto, precisamos determinar quanto tempo, de acordo com o plano, ainda nos resta. Este tempo restante, conhecido por duração remanescente, é calculado como a diferença entre a duração planejada DP e o prazo agregado PA ou a duração agregada DA. A estimativa da duração ao término resulta da soma da duração remanescente à data de status. Com 2 durações remanescentes diferentes, somadas à data de status de 4 dias úteis, resultam estimativas distintas de duração ao término. Estimativa independente no término, T, de 7 dias úteis, e a duração estimada no término de 7,5 dias úteis. A questão é, qual das 2 durações estimadas devemos utilizar? Nesta palestra, usaremos as duas para que entendam qual é a mais adequada ao seu caso. Após o término do projeto, a equipe determina a exatidão média das estimativas de duração calculadas em cada data de status. A exatidão é medida pela aplicação do método do erro percentual absoluto médio, MAPE, na sigla em inglês. Para gerar o MAP, a equipe calcula o erro absoluto em cada data de status e faz a média destes erros. Quanto menor o valor do MAP, melhores foram as estimativas. Há cerca de 10 anos, pesquisadores começaram a refletir se, além das boas práticas de gestão e execução, haveria algo em comum entre projetos com MAPs menores. As reflexões seguiram-se pesquisas que produziram 2 tipos de categorizadores por atributos: o topológico, embasado na rede do projeto, e os de regularidade, que analisam o aspecto das curvas S. Categorizador topológico, criado em 2015, foi denominado indicador serial paralelo. Este indicador mostra o quanto a rede do projeto se aproxima da rede de um projeto serial puro ou da de um projeto paralelo puro. A fórmula na tabela explica como calcular o valor do indicador SP. Os pesquisadores definiram 3 categorias de projeto conforme a tabela e arbitraram a faixa de valores para cada uma. Eles imaginaram que projetos na categoria serial deste indicador deveriam resultar em melhor exatidão média das estimativas. A avaliação empírica confirmou que projetos seriais realmente proporcionam melhores maps médios para as estimativas de duração. A análise visual das curvas S de vários projetos reais levou à ideia de verificar a existência de relação entre seu aspecto ou regularidade
e os maps das estimativas de duração. Em 2017, ocorreu a criação do Indicador de Regularidade de Projetos, RI, na sigla em inglês. Em 2023, uma forma diferente de estabelecer a regularidade das curvas S foi proposta neste artigo. A originalidade do conceito foi categorizar as curvas S mediante limites à sua variação. Este novo categorizador é conhecido pela sigla PLC, que significa Categorizador por Limites às Linhas de Base de Medição de Desempenho. A sigla PLC vem do termo em inglês PMB, Limits Categorizer. A pesquisa informou resultados do PLC superiores ao do indicador de regularidade. Com isso, continuaremos apenas com este categorizador e com o categorizador SP. O novo indicador de regularidade define linhas que delimitam as variações das curvas S de projetos. Com estas linhas limites, o PLC separa os projetos em três categorias: irregular, I, médio regular, M, e regular, R, conforme as regras no slide. A criação dessas linhas usou análises estatísticas e produziu curvas não lineares. O projeto ilustrativo, categorizado como M, demonstra visualmente a aplicação das regras de categorização. O PLC possibilita o uso de um gabarito na categorização de projetos. Para criar empiricamente o PLC, extraímos 100 projetos do Banco de Projetos Reais da Universidade de Ghent, na Bélgica. As tabelas no slide mostram a composição da amostra. Detectamos que as curvas S dos projetos de setor de não construção eram excessivamente irregulares. Isso levou à decisão de gerar os limites internos usando apenas os projetos de construção. Gerados os limites internos, os 100 projetos foram categorizados em regulares e não regulares. Então aplicamos o mesmo processo aos projetos não regulares e criamos os limites externos. Realizada a criação empírica do PLC, os 100 projetos foram categorizados nas suas três categorias, R, M e I. A pesquisa ainda incluiu a categorização e análise por setor da indústria e por tamanho de projeto. No próximo slide, mostra a comparação da qualidade da categorização resultante da aplicação dos categorizadores SP e PLC aos projetos da amostra. A tabela apresenta para cada categorizador o número de projetos por categoria e a qualidade de cada categoria para as técnicas do GPA e do GDA em termos dos valores dos MAPs. Observa-se que, conforme esperado, as categorias superiores S e R de cada categorizador têm MAPs menores, ou seja, expectativa de estimativas mais exatas que as categorias inferiores P e I. Consequentemente, a equipe deve trabalhar para modificar a rede e o plano de projetos em categorias inferiores, com o objetivo de alçá-los às categorias mais favoráveis a mapas menores. Esperávamos o crescimento constante do valor do MAP das categorias S e R para as categorias P e I, mas isso não ocorreu na categoria SP do GPA. O número de projetos nas categorias do categorizador SP independe da técnica GPA ou GDA. As categorias S e SP apresentam mapas muito próximos. Isso limita o aumento da serialização a projetos da categoria P. O PLC, na sua categoria R, apresenta o melhor desempenho em ambos, GPA e GDA. A categoria R do PLC no GDA tem o menor MAP, 4,8%, indicando que, de projetos nesta categoria, espera-se, na média, melhores estimativas de duração. Consequentemente, alterações no plano do projeto que o converta a uma categoria superior beneficiará as estimativas de duração nas datas de status e os resultados do projeto. Vamos categorizar o projeto C 2011-13 do início da palestra em ambos os categorizadores. Começando com o PLC, as linhas vermelhas tracejadas são os gabaritos para o GVA e o GDA gerados na pesquisa. Notem a diferença no espaçamento entre as linhas dos dois gabaritos. A aplicação do PLC ao projeto da fazenda eólica, curvas azuis, resultou na categorização I em ambas as técnicas, indicando expectativa de pouca exatidão nas estimativas de duração. Os gráficos mostram que a maior parte da curva S do BVA está fora dos limites externos, o que dificulta sua regularização. Já na curva S do GDA, em que somente uma pequena porção fica fora dos limites externos, a regularização é mais viável. Mas César, o gerente, não replanejou o projeto.
As categorizações do projeto C 2011-13 foram consistentes em ambos os categorizadores. As categorizações informaram a expectativa de pouca exatidão nas estimativas de duração. Vamos aos resultados da execução do projeto C 2011-13. A duração real do projeto excedeu a planejada em mais de 14%, e o custo final do projeto foi superior ao orçamento no término em 22%. Minhas recomendações. Durante o planejamento, planeje o projeto visando a confiança nas estimativas de duração. Tente tornar as curvas S do projeto mais regulares com as 3 primeiras sugestões no slide. Se não for possível ajustar as curvas S com as 3 primeiras, considere a quarta sugestão. Procure alterar a razão valor planejado por dia útil de algumas atividades, pois isso muda a contribuição delas à inclinação da curva S do GVA. Em projetos categorizados como P, altere a rede do projeto com o objetivo de migrá-la para SP ou S. Inclua os indicadores SP e PLC na revisão do plano, pois os executivos precisam entender o valor desses categorizadores. Durante a execução, compare as estimativas de duração do sistema de gestão adotado com as do GDA e GPA. Avalie o map médio das estimativas de duração ao final do projeto. Conclusões. É possível incorporar ao plano do projeto a confiança nas estimativas de duração. Este plano pode e deve ser construído de forma a viabilizar estimativas melhores de duração durante sua execução. Projetos categorizados como R pelo PLC GDA tendem a apresentar estimativas de duração mais exatas e confiáveis. O uso de gabaritos simplifica a categorização pelo PLC. Pouca diferença nos mapas das categorias S e SP. Assim, no categorizador SP, apenas projetos categorizados como P devem ser alvos das ações para torná-los mais seriais. Executivos e patrocinadores precisam voltar seu foco para a gestão do cronograma. Eles precisam conhecer as maneiras de melhorar a confiança nas estimativas de duração. De volta à minha promessa. O que vocês acham? Cumpri? Estou à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer meus serviços. Vamos às perguntas. Espero ter contribuído para um futuro melhor do gerenciamento de projetos em sua empresa. Continuarei com minhas pesquisas e fico na expectativa da oportunidade de, em breve, trabalhar com vocês. Obrigado.